podcast do Jason, o Observador, que aqui eu trago a verdade para aqueles que aguentam ouvir. Gente, eu vou gravar a parte 2 do vídeo porque, ou melhor, Homem Bom Só Presta Pra Ser Amigo, parte 2, certo? Presta Pra Ser Amigo, parte 2, eu não, tem mais essa, eu não, vou botar entre parênteses novamente. A parte 1 está no BitChute, certo? E esse também será postado no BitChute. Eu levei um strike do YouTube, certo? Porque disse que eu tava pregando ódio. Pode ser o YouTube mesmo que tá censurando demais. Algumas feministas aí me tirando do sério. Ou então o nosso amigo Santos, né? O Morgana, né? Venha, meus amigos, a reunião de família vai começar. Antes de tudo, novamente eu venho. Talvez eu esteja até acusando injustamente, mas caso não seja, novamente eu vou falar contigo com educação, Santos. Se é tu que tá fazendo isso, tu não vai ganhar nada com isso não, cara. O que é que tu tá ganhando com isso, Santos? Não é a gente que é o mal, não, é elas, Santos. Preste atenção no que você tá fazendo, Santos. Eu conheço feministas, elas não querem saber, elas estão lhe usando. Você mesmo já teve problema com feminista. Feminista não gosta de homem não. Você devia se misturar com outros que são que nem você para defender a causa de vocês. Não putaria, mas a causa séria de vocês, certo? E não tá se envolvendo em assunto masculinista que não é do seu interesse. Entendeu? Isso não é do seu interesse. Você não devia estar nem no meio disso aqui. Certo? Então, se não foi você, desconsidere, mas estou alertando, você vai, se você está fazendo isso, você vai se arrepender lá na frente e vai querer voltar atrás e não vai ter mais volta. Você vai acabar arrumando um monte de inimizade, inimigos, e se eu não quero amigos, também não vou arrumar inimigos, certo? Não vá nessa de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não. Você vai se meter numa encrenca, viu? Porque quando o inimigo for vencido, ele vai para cima de você, viu? É desse jeito que funciona. Tenha cuidado. Eu também já brinquei muito com gente perigosa, né? Esse negócio de inimigo do meu inimigo é meu amigo, e me lasquei. Então, por experiência própria, eu aviso. E nesse caso aqui eu vou avisar pro geral. Tenham cuidado com suas atitudes. Então, se não foi você, desconsidere, Santos. Bom, gente, chega de palhaçada e vamos falar sério agora. Gente, eu tava me lembrando aqui, me recordando. Em 2012, na época eu me formei de ensino médio, certo? Um professor que eu relatei que eu tive, que foi um dos melhores professores que eu tive na vida, que era homossexual, certo? Ele levou um filme pra escola, eu estudava à noite nessa época. Um filme lá, que era com os atores da Globo, certo? Eu me esqueci o nome dos atores, certo? Mas tinha aquele ator principal lá que fez aquela novela Totalmente Demais, que eu me esqueci o nome dele. Eu não sei, eu não entendo de atores da Globo, eu não assisto a TV aberta, eu não sei de nada. Só sei que eram os atores da Globo, porque eu vi assim. Certo? Mas que filme era esse, Jason? Eu não lembro o nome, gente, mas eu posso contar a história do filme. Porque parece muito com a minha história. E o final é parecido também. Esse filme se passa mais ou menos na década de 20, década de 30, na época do presidente Getúlio Vargas. Eu não sei dizer a época certa, certo? E era uma mulher, uma loira lá, magrela. Naquela época as mulheres eram magras, né? Os homens andavam de terno, de chapéu, certo? E esse filme é brasileiro, esse filme. E havia uma mulher, essa mulher, uma loira lá, magrinha, até bonita, né? E era casado com um cara, tinha bigode e tal, também de aparência, um homem moreno, né? E no começo do filme eles tinham uma casa própria, né? Eles não tinham filhos. Certa casa tinha uma empregada, uma senhora mais velha que era empregada, certo? E como esse filme é, se vocês lembrar, conhecer esse filme, pode postar o nome aí nos comentários, certo? E a história se baseia no seguinte. Logo no começo do filme, essa mulher aí, que era a esposa desse homem, não me lembro o nome de dos personagens nem dos atores, certo? Chegou uma amiga dela, tipo modernete, estava conversando com ela. Eu me lembro que o filme começa mais ou menos assim.
um monte de palhaçada, aquelas conversas sem futuro, aquelas conversas sem conteúdo, sabe? Vocês sabem muito bem, certo? E como elas são assim, meio vazias, gente, elas caem nas besteiras, nas conversas das amigas invejosas. Já falei isso muitas vezes. Elas não se acordam, não percebem as merdas que estão fazendo quando já não é tarde demais, certo? Aí ela tava conversando umas besteirinhas, conversa fútil. Aí o maridinha chegando, escutou e não gostou. Aí quando ela saiu, tchau amiga, não sei o que, ele deu uma bronca nela, na mulher. Eu não quero você amizade com essa mulher e tal e tal. Ele falou grosso, como os homens daquela época eram grosso, né? Bruto, ou diferente do que é hoje, né? Os homens naquela época tinham voz. Mas só que ele tava fazendo isso porque ele queria manter o casamento dele, ele queria manter a esposa, certo? Ele gostava dela, certo? Então, de repente, eu não lembro no que ele trabalhava, mas era um emprego assim importante. Aquilo era outro tempo, né? Mesmo com baixa escolaridade, o cara conseguiu um emprego muito bom. Era outros tempos, né? Então, determinada ocasião, ele recebeu um trabalho dele, exigiu que ele fosse passar um período fora. Eu não lembro se eram meses, semanas, eu não lembro, certo? Mas o filme se baseia nisso. Então ela ficou à mercê dessa amiga invejosa aí, né? Só com a empregada, que era uma senhora mais velha na casa. E de repente um cara, eu não lembro se era primo dela ou era um amigo, eu não lembro. Só sei que era, parece que era primo mesmo. Mandou uma carta para ela dizendo que ia chegar, certo? Esse cara é um cafajeste, certo? Ele se envolve com mulheres. Nesse caso essa mulher era casada, certo? E ele começou a ir lá visitar ela, né? Já começou errado, porque a mulher era casada, certo? E começou a tentar aproximação com ela, tipo, dançar com ela. E teve uma cena lá, ele tenta se aproximar, ela se afastando no começo e tal, ela tentando resistir. Mas esse cara era um cafajeste, era conquistador, era metido a galã, galanteador que chama, né? E de repente, meu amigo, ele começou a mandar cartas pra ela de amor e tal. E de repente ele chamou ela num canto e contra a vontade dela rolou. Pelo menos é como o filme mostra, né? Só que na vida real a gente sabe que não é assim. Começou a rolar as transas casuais, né? O filme coloca que ele começou a pegar ela à força, certo? Mas eu vi que não. Tava rolando uma transa e olha, eu conto isso aqui, mas é com o coração apertado, caras. Tá ligado? Eu sinto vergonha de estar contando isso. Tá ligado? Porque eu fui traído algumas vezes. Eu vi outros homens serem traídos. Um primo meu cometeu suicídio por culpa desse tipo de gente, certo? Outro foi assassinado, certo? Eu precisei desse que foi assassinado numa época que eu tava com uma depressão profunda. Cadê? Debaixo de 7 palmos de terra, né? Aí continuando aqui, gente. Eu fico desesperado em contar isso, mas tem que contar. Passava as cenas e tal, aquelas cenas de sexo e tal. Aí começaram a mandar as cartas. Aí uma das cartas a empregada pegou no flagra. Leu a carta. A empregada era mais velha, assim, meia. Uma bruxa velha lá, sabe? Aí ela viu a carta e disse: mas que depravação, não sei o que, uma mulher casada, não sei o que. Aí houve que. E o homem, o marido da mulher viajando, sem saber de nada, né? Houve que a empregada disse: aquele era outros tempos, né, gente? Naquele tempo o conservadorismo era levado a sério, a sociedade era rígida naquele tempo, tanto para homem como para mulher. O negócio ou era sério pro casamento, não é que nem hoje não. Naquele tempo o casamento tinha que dar certo, a sociedade exigia que o casamento desse certo, certo? A mulher era punida se ela vacilasse, certo? Eram outros tempos. A empregada disse: seu fulano tá viajando, que era o marido, pois agora ela vai ficar na minha mão, certo? Aí começou a chantagear essa mulher, certo? A dona da casa, que no caso era a patroa dela, começou a chantagear ela, a exigir privilégios, a não fazer mais o trabalho, ameaçando dizer pro marido dela sobre esse caso que ela estava tendo com esse homem, ela morrendo de medo, certo? E o filme vai se baseando nisso. Ela começou a pegar pesado. Essa era uma bruxa velha, ruim que sua porra. Aí depois ela tava tendo um caso com esse cidadão aí, né? Aí depois de um certo período o marido dela voltou, certo? Ele foi passar eu não lembro se foi uns dias em casa ou voltou mesmo, certo? Então, como é que era mesmo, assim?
ele começou a reclamar com a empregada de algum serviço mal feito e tal e tal. E a empregada ia falar com ela: e aí, vai deixar, não sei o que, eu vou dizer a verdade pra ele, eu não aceito que seu marido grite comigo. Aí essa mulher começou, a patroa, né, começou a se desesperar, morrendo de medo do marido saber a verdade do caso que ela tava tendo com esse cidadão aí. Certo? Meus amigos, a sociedade colocou ela como vítima, mas não, ela é mais culpada do que o próprio Cafajeste, certo? Porque o Cafajeste era um solteiro e ela era uma mulher casada, certo? Mas continuando aqui, ela se desesperou tanto em algum momento, assim, ela ficou tão estressada, tão nervosa, tão depressiva, assim, tão ansiosa, que ela chamou uns caras da família, certo? Não sei se eram amigos ou parentes dela, provavelmente era parente, para dar um susto nessa velha, certo? Era um susto que ela queria dar. Aí eles pegaram, sequestraram essa velha e lá houve um incidente, aí ela acabou sendo atropelada e morreu, certo? Como já havia um período que ela passou torturando essa mulher aí que era traidora, né? Essa patroa dela. Ela ficou com isso na cabeça. Quando ela soube da morte, aí ela começou a enlouquecer. Ela começou a ter surtos psicóticos, ela via a mulher falando com ela, brigando, o fantasma, né? Coisa, ela começou a enlouquecer, sabe? Até que... sim, houve um período que ela tava com tanto medo da empregada dizer ao marido dela, que ela foi lá pro Cafajeste e disse: você agora vai ter que me assumir, você vai... E chorando, que eu não queria deixar o outro, né? Mas a hipocrisia, na vida real não é assim não, viu, gente? Você vai ter que me assumir. Sabe o que foi que ele disse pra ela, o Cafajeste? Sabe o que foi que ele disse pra elas? Não, você é casado, eu vou embora, certo? Eu vou embora daqui a uns dias, tal. Comeu, né? Comeu o quanto quis, certo? É triste essa história aí, esse filme aí. Só que eu não fico com pena dela não, eu fico com pena do marido, que é um homem bom, sério e justo, né? Que queria apenas ter um casamento. Mas continuando aqui, quando depois que essa mulher morreu, ela começou a ter alucinações e tal, ela enlouqueceu, adoeceu, certo? Eu não deixou certo o filme se ela ficou em coma ou morreu, certo? Sei que o estresse que essa mulher passou foi tão grande, tá? Que eles eram outros tempos, né? Aí o marido lá sem saber, o coitado não sabia de nada, começou foi a chorar: o que foi que eu fiz? Eu sou culpado e tal. Eu sou culpado de tudo isso porque não pude estar do seu lado. E no final do filme ele chorando, eu fiquei com pena, velho. Eu nunca pensei que no futuro eu ia passar por uma situação parecida com aquela, tá ligado? Eu conto isso, mas é com um certo remorso aqui. Eu não sou mais uma pessoa sentimental, mas de qualquer forma, velho, dá uma tristeza muito grande, cara. O cara vê que o cara fez tudo certo, fez tudo ao pé da letra, amava, gostava. Quando o cara briga com essas desgraçadas, não é porque o cara é mau, é opressor não, cara. É porque o cara quer proteger o casamento, quer proteger elas da burrice delas mesmas, cara. Mas o cara passa por ruim, entendeu? Aí essa amiga foi visitar, aí ele deu uma bronca nela e tal. Aí no final passou uma cena lá, voltando na cena lá, quando o Cafajeste pegava ela, né? Só colocando ela como vítima, tá ligado? Que pegou ela à força no começo e tal. Mas depois ela tava se entregando porque queria, sabe? Depois ela tava se entregando porque queria. Aí, meus amigos, no final do filme, quando ele soube o que aconteceu com ela, o Cafajeste, só foi o que ele disse. Ele tava até, passei ele sentando num local, eu não sei se era um teatro, era um local cheio de gente. Ele disse: é uma louquinha, né? É uma louca, quando soube do que aconteceu com ela. Aí já vinha outra mulher, bonita também, se sentando na frente dele, ele já ficou olhando pra ela assim. Certo? Meu amigo, esse filme, embora eu coloquei ela como vítima, né? Dá uma grande lição de moral, mesmo que seja uma coisa com os atores da Globo, né? Que são tudo hipócrita, mas realmente dá uma lição de moral grande esse filme, viu? Não lembro o nome do filme, mas se alguém se tiver assistido vai entender qual é o filme, que filme é esse. Eu prefiro mil vezes filme de ação, animes, coisa de homem, né? Mas o professor da gente botou esse filme, eu assisti para entender a história, mas eu nunca pensei que no futuro da minha vida eu ia passar por uma situação daquela. E não foi nem tanto tempo depois, quer dizer, foi sim, algum tempo depois, certo?
2012 para 2017, foi um certo 5 anos depois, né? Eu ia passar por uma situação dessa. Mas o assunto não sou eu, o assunto é só presta para ser amigo, homem bom, né? Hoje em dia, como eu falei, esse filme se passava numa época passada, né? Hoje em dia, meu amigo, elas traem na cara dura, na cara de pau, tá ligado? Os feministas ficam botando a culpa só nos homens, ficam atormentando. Tava vendo aqui uns vídeos aqui, aí vi uns comentários, os caras falando com raiva. Eu não sei porque as feministas atacam os migtaus, porque elas não queriam que as mulheres seguissem seu caminho, os homens deixassem elas em paz. Por que agora, quando a gente tá fazendo o que elas não aceitam? Tá ligado? Eu que pensando assim, rapaz, esse cara tá falando a verdade. Não é o que elas queriam, é serem livres. Então que sejam livres, mas elas ficam aí atormentando os canais migtal, fazendo comentários ofensivos, porque a gente tá criticando o mau comportamento para salvar outros homens, certo? Homens como esse cidadão que eu relatei aí do filme, né? Que fez de tudo por uma mulher e nada, não ganhou nada em troca, certo? Eu passei por isso, muitos aqui passaram por isso, certo? A gente faz demais, mas não é valorizado, bicho. Quanto mais o cara faz, a gente não é valorizado. No meu caso, inclusive outras mulheres, nesse tempo eu tinha amizade com mulher, hoje eu já não tenho mais. Na época eu tinha o Facebook, depois da minha decepção, vinha pra mim sério: Jason, tu se sacrificou demais, tu se doou demais. Na próxima vez, falando como que eu ia me meter de novo em relação. Quer dizer, nessa época eu ainda tava com esperança, era Blue Pill. Não se doe tanto, o que tiver que ser, vai ser. Elas são hipócritas, né? Elas não querem admitir que elas não prestam. Mas de qualquer forma, eu não fui grosso nem nada. Nessa época eu era Blue Pill ainda. Você fez demais. Tá ligado? Bom, mas não é disso que eu queria falar. Isso aqui é só uma parte. Agora vem a parte que não só presta pra ser amigo. Olha, gente. Outro relatozinho breve aqui. Em 2015 eu conheci uma mulher que era um tipo de uma amante de um amigo meu, cafajeste, que era casado, sabe? Nesse caso o errado é ele, que é casado, né? Mas ela inventou de se meter com ele, mas depois ela rejeitou por ele ser casado. Ela ainda teve assim um certo receio, porque ela também foi traída e tal. Mas depois que já rolou, tá ligado? Aí essa mulher aí tá do WhatsApp, que eu já mostrei foto dela pra ele, print e tal, das respostas engraçadas que ela me dava, só na zoeira mesmo, mas respondia, ela dava uns black pill pesado em mim. Eu vou citar algumas agora. Ela é uma coroa, não é feia, ela é mediana, certo? Não, ela fez uma cirurgia recebeu um rim de uma irmã, certo? Ela não pode ter filhos, ou melhor, quer dizer, ela disse pra mim que não pode ter filhos, né? Ela não tem filhos, uma mulher com quase 40 anos ou mais, né? Como ela nunca teve filhos, ela não ficou tão feia, sabe? Separada, o primeiro marido dela traiu ela com outra, e depois ela não aguentou mais, deu chance a ele e tal, mas como os senhores sabem, recebe a casa, né? Uma indenização. Nesse caso aí foi foda, né? Ela gostava do cara, o cara era um bêbado da desgraça e traiu ela, mas a gente já sabe as escolhas que elas fazem, né? Eu acabei de dizer, o cara era um depravado, né? Aí vocês acham que ela aprendeu com isso aí? Então, continuando o relato aqui, em determinada ocasião, eu fui falar com ela um dia pelo Facebook, ela tava chorando demais, tava depressiva, tava histérica, e me contou que achou drogas ela, quer dizer, eu nem contei, ela tinha arrumado outro cara, um negão cheio de tatuagem, careca, gordo, tá ligado? Cara de bandido, tá ligado? Bebe demais, certo? Tava traindo ela pelas redes sociais, ela pegou no flagra, tá ligado? Com as novinhas, sabe? Ela encontrou drogas nas coisas dele, tá ligado? E ela ficou chorando demais e chorando muito, ainda mandou ele embora ainda. É uma mulher assim, meu amigo, que ela tem a loja dela, ela trabalha, ela é autônoma, sabe? Tem a casa dela que ela pegou do primeiro marido e tal. Aí arruma esse tipo de gente, né? O cara é um cafajeste, é um lixo. O caráter desse cara é um lixo, é um bêbado. Só vive de bar em bar, bebendo, bebe muito. Todo dia aquele homem bebe, gente. Tá ligado? Todo dia esse cara bebe. Tá ligado? Todo santo dia. Certo? Aí então, deixa eu continuar aqui.
que eu posso dizer assim? Aí ficou, eu disse, não tá dando certo com isso aí, procura um homem bom, tem tanto homem bom sério por aí, alguém mais sério e tal e tal. Sabe o que foi que ela respondeu pra mim na cara dura? Não gosto de homem assim. Essa é a maior black pill de todas, né? Eu digo, acho que ela vai se separar. Eu até pensei na época, ela vai se separar desse cara. Não, continuou com ele. Aceitou levar chifre, certo? Ela não bota chifre nele, é cafajeste, né? Ela respeita. Mas ele continua fazendo as coisas que você fez. Tá ligado? Ela tá confusa. Vou ficar com ele e pronto. É desse jeito, rapaziada. É desse jeito. Certo? Outra vez eu perguntei pra ela, na época que eu tava me tornando miguel, ô dona fulana, que eu chamo ela de dona, ou apelido engraçado pra tirar onda com ela. Dona fulana quebra as unhas do povo, que ela é manicure. Um monte de zoeira, sabe? É verdade que mulher só gosta de homem ruim? Mandei essa na coisa. Sabe o que foi que ela me respondeu? Acho que sim. Pergunta pro miguel tatuado que eu mostrei os prints a ele na época. Ele ficou rindo, ela disse, ela tá sendo sincera, e ficou rindo. Meus camaradas, é desse jeito aí, ó. Essas que falam a verdade, eu respeito, certo? Eu respeito. O que eu tenho raiva é porque aparece CSP para assumir esse tipo de gente. Não aprendem, certo? Homem bom só presta para ser amigo, meus amigos. Só que eu não. Eu fui humilhado a vida toda, elas me mataram na unha. Desde a adolescência eu ficava humilhando o cara, falando da aparência do cara, falando disso ou aquilo. Procurava uma coisa para atacar o cara. Ficava vindo encher o saco do cara, tirar liberdade, não queria ver o cara em paz. Ficava com umas brincadeiras de gente besta. Os caras diziam, parece que tinha escrito na cara do cara, venha me tirar do sério, tá ligado? Eita, povinho usado, elas me tiraram do sério mesmo. Parece que tinha prazer em ver o cara com raiva, tá ligado? Meu camarada, coisa não é brincadeira não, hein? Essas histórias aí é pura verdade, gente. O filme é só um resumo de um filme, né? Mas essa história que eu contei aí comprova tudo. Prova tudo. Certo? Homem bom só presta pra ser amigo. Então você aí que é incel, você aí que acabou de sofrer uma separação, tá sofrendo alienação parental, ou simplesmente tem um adolescente aí que não tá conseguindo ficar com ninguém, porque elas agora estão cheias de coisa, 20-80, né? 90-10, melhor dizendo. Na minha cidade é 90-10, gente. Não fique sofrendo não, camarada. O mundo acabou. Já era. Só querem pra ser amigo, pra ser puxa-saco, pra ser feminista. Elas querem colocar os homens bonzinhos pra ser feminista, pra ficar do lado delas, seus peão, certo? Eu acho engraçado que só quem tá sendo prejudicado nessas histórias aí é os homens sérios, como esse cara que eu falei do filme aí. Hoje em dia tá todo mundo assim, só os homens sérios estão sofrendo golpe na alma e no coração, né, no psicológico, golpe no dinheiro, no bolso, né? E ninguém tá vendo isso, gente, ninguém, a não ser o miguel mesmo. Tem alguns conservadores, apesar que, olha, eu não gosto de realista, eu não gosto de conservador, mas tem alguns canais de conservador aí que vale a pena assistir, tem um conteúdo assim razoável, certo? Também estão com raiva, estão criticando e tal, e tá surgindo muitos, viu? Tá surgindo muitos, tem mulheres lá comentando também, tudo se passando de conservadora, mas a gente já sabe, né? A gente sabe da verdade. Mas cada um faz seu papel, né? Não vamos ficar brigando uns com os outros não, porque por mais hipócrita que seja, se cada um fizer seu papel, talvez um dia, quer dizer, não creio que nada vai mudar. Nada vai mudar. O miguel gosta de zoeira aí, né? Que nós vamos ganhar essa causa, vamos ver se não. Acabou, filho. Elas já venceram, mas o trabalho da gente é alertar quantos a gente puder. Vamos criar nossas contas no BitChute, que o YouTube não tá mais confiável, e vamos todo mundo migrar pra lá. O que vale não é o número de inscritos, e sim a verdade ser divulgada, certo? Não estou fazendo isso visando inscrito, nem dinheiro, nem nada. Eu vou deixar a verdade aí.
Eu não quero que depois eu vou contar o relato de novo do meu primo que se matou por causa de uma mulher desgraçada, certo? E é isso aí, meus amigos. Por enquanto eu vou deixar, tá ficando comprido demais o vídeo. Por enquanto é só. Pensem, reflitam e aprendam, certo?